Show me the money. Bom, de a cada 10 gestores de ações que a gente recebe aqui no Stock Pickers, 9 vão dizer que a bolsa tá barata. Ponto final. E eu confesso, Gustavo, quando eu falei com você, eu achei que de alguma forma essa ia ser a mensagem também, né? E você começou o inverso, falou, cara, não, na verdade depende totalmente, né? Uhum. Então eu acho que esse ponto inicial me pega bastante, porque talvez seja a principal dúvida e ficar falando só que a bolsa tá barata ficou meio cansativo também. Eu gostei até que você comentou comigo, né? Você falou, cara, os preços não, a narrativa se manteve a mesma, mas os preços não são mais os mesmos, né? Exatamente. Então eu queria começar por esse ponto, assim, por que que você não acha, por mais que você seja um gestor de ações e a Távola seja uma casa muito conhecida por ter estratégias focadas em ações, especialmente aqui no Brasil, por que que você não acha que a bolsa está barata? Eu acho assim, barato ou caro é sempre uma ponderação de cenários, né? Eu acho que a bolsa está barata do cenário Tarcísio, né? É um cenário, só que tem outros cenários, né? E assim, eu acho que o mercado costuma sempre olhar para um lado, né? E, normalmente na direção que o preço está se movendo, as coisas estão subindo agora, acho que vem a narrativa sempre para corroborar, só que existem outros cenários, né? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, olhar ali no final do ano, né, novembro, dezembro, a gente teve um anúncio de pacote fiscal do governo, que no final mostrou que esse governo não tem compromisso com o corte de gastos. Logo depois também veio, exatamente, eu acho até que por esse fiscal frouxo, né, o piano tem que ser carregado pelo Banco Central e anunciou, né, uma subida de 300 bases, né, foram 100, mas uma promessa de mais 200 bases. Então, assim, a gente foi para um juro real ex ante de 10%, né? Eu acho que isso fez até cair a ficha que essa discussão de resultado primário era menos relevante, né, 0,5% para lá e para cá, e acabava que quando você fazia a conta para baixo toda, né, com pagamento de juros, o déficit nominal todo, nossa trajetória de dívida estava explosiva. Então, naquele momento, por exemplo, o mercado teve uma correção gigante, né? E quando você olha, né, 6 meses depois, né, pouco mudou. Né? O que a gente, eu acho que teve foi alguma realocação de portfólio global, né? Entrou algum dinheiro aqui, né? Bastante dinheiro, mas nem é tanto contextualizando lá para fora, mas aqui mexe o preço. Então as coisas andaram, né? A narrativa vem, eu acho que assim, a gente passou 6 meses do tempo, acho que o evento relevante que a gente tem é a eleição lá na frente, estava 2 anos distante quando a gente estava lá no final do ano, né? Ninguém queria falar de eleição porque estava muito longe, passaram só 6 meses apenas. Então assim, eu acho que eu gosto até de usar como termômetro as utilities, né? Acho que às vezes essa contextualização de preço do mercado, os parâmetros ficam um pouco soltos, né? Ficar tentando olhando múltiplo, eu acho que isso é muito altamente dependente do cenário. Quando você vai para as utilities, você consegue ter menos erro de projeção, né? Você consegue ter um pouco mais de firmeza para parametrizar as coisas. Então, assim, a gente largou ali no final do ano passado, as utilities estavam com uma gordura de investimento bastante relevante, 14, 17% de TI real, né? Então, assim, você pega uma NTNB de 7,5%, estamos falando aí na média de 8 pontos de prêmio, né? Então realmente era uma gordura de investimento enorme. A gente ali naquele momento até estava alocando bastante, né? Eu gosto de sair um pouco dessa discussão às vezes de colocar como otimista ou pessimista, né? Se você me perguntasse naquele momento que a gente estava alocando, pô, você está otimista? Não, estou pessimista pra caramba. Acho que o cenário é horroroso. Só que é isso, quando você vai para coisas mais tangíveis que você consegue fazer conta, te dá essa gordura de investimento para alocar, né? Eu acho que assim, de lá para cá, né? E aí, exatamente puxando o gancho para responder essa pergunta, se a bolsa está barata ou cara, eu acho que assim, não é que está cara, não. Eu acho que assim, ela é muito barata para o cenário bom, que é o cenário Tarcísio, com a troca de governo, um novo modelo, né? Com uma proposta diferente. Só que é uma ponderação de cenários. De lá para cá, os utilizes subiram 40% esse ano, entre 30% e 40%. Papéis de varejo subiram muito mais até, Uhum. né, que são mais dependentes do cenário. Então, quando a gente olha hoje, a gente já vê as utilities negociando aí a 9,5, com 11 de TIR, né, para uma NTNB que fechou pouco de lá para cá, né, a NTNB continua aí acima do 7, então sei lá, 7,5, foi para 7,20, fechou pouco. E agora está com um prêmio aí de 2, 3% só. Então, assim, está bem mais perto do justo, do fair, né? Acho que assim, se você exigir 5 pontos de prêmio, né, de Equity Risk Premium, então assim, acaba que já está um pouco além até do fair. Então,
Acho que é daí que vem a nossa cabeça, que eu acho que assim, é uma ponderação, não adianta olhar só para um lado. Sim, para o cenário positivo, a bolsa está muito barata, tem muito espaço para andar. As coisas, realmente a gente pode ter um governo que possa propor um ajuste fiscal que permita uma queda de juro relevante, então a gente vai ver realmente um ciclo muito positivo, só que esse é dos cenários, né? Então tem outros cenários, e eu acho que tem que ter esse equilíbrio de ponderação de cenários. Eu acho que assim, a narrativa ficou constante no tempo e o preço não ficou constante no tempo. De lá para cá as coisas andaram bastante. O Ibov mascara um pouco, da mesma forma que o Ibov mascarou no passado, durante as correções, parecia que a bolsa estava caindo pouco, porque a Petrobras teve um desempenho realmente muito forte, a Vale segurou, mas o resto dentro do índice caiu bastante. Agora está mascarando um pouco para o outro lado. Tem muita coisa que subiu bastante. Então, assim, usando as utilities como termômetro, de lá para cá subiram 30%, 40%. A gente tinha alocações bem maiores. Hoje a gente está com posição bem mais reduzida. Agora, esse ponto é interessante, né? Eu dedico 100% da minha vida às gestoras. Então, todos os meus dias, 100%, meu WhatsApp, onde eu vou jantar, até final de semana agora tá dedicado para isso também. Inclusive, já estive lá no escritório de vocês no Rio de Janeiro. E eu tenho a impressão, Gustavo, que é o seguinte, até pra gente fazer um bate-bola aqui. Cara, até nas casas que eventualmente são extremamente buffetenianas, digamos assim, aquela coisa super focada no bottom-up 100%. Até eles não estão discutindo muito sobre fundamento das empresas, né? Parece que a discussão ela morre quando a gente fala, tá, e o que vai acontecer na eleição, sabe? Dependendo do que acontecer na eleição, Sim. pode ser que as casas nem estejam lá, né? Então é um cenário meio que parece que a narrativa fica. Eu queria entender isso, assim, até para pegar a sua perspectiva. Você acha que, assim, o trabalho micro das companhias na linha do tempo, nesse momento, pelo menos, sei lá, de médio prazo, até, sei lá, 4 anos adiante, 6 anos adiante, você acha que isso realmente perde todo o efeito em detrimento do resultado da eleição? Eu acho que assim, no Brasil, o ciclo eleitoral, ele dita muito o que esperar para os próximos 4 anos, de repente 8, né? O governo se reelege, os 4 anos viram 8 anos. Eu acho que a gente está num momento, como eu falei aqui, o ano passado, final do ano passado, novembro, dezembro, aquilo ficou bem latente. Eu acho que a gente chegou perto do limite, assim, que no final, ou a gente parte para um ajuste, né? Para um modelo que você vai ter um ajuste fiscal para propiciar realmente uma queda de juro, ou então o ajuste vai ter que ser forçado, vai ser aquele ajuste via inflação, que a gente já viu algumas vezes, viu em outros países, né? O ajuste via inflação, que no final, para você conseguir diminuir a sua dívida, vai ter que inflacionar. Então, acaba que o ciclo eleitoral, e esse ciclo agora, eu acho que ele é muito importante, né? Esse componente de binariedade acontece com alguma frequência aqui no Brasil, né? A gente já teve lá Dilma e Aécio, lá atrás, em 2014, né? Acabou dando Dilma e a gente só não foi numa trajetória, de repente, de piora mais rápido, a gente foi, né? Vamos só lembrar, a gente teve um PIB caindo ali em torno de 8% durante 2 anos, então, porque teve um impeachment e teve uma mudança de governo, e aí realmente entrou um governo, o governo Temer, que propôs um ajuste inteligente, né? Todo o teto de gasto que propiciou um ajuste ao longo do tempo, e o mercado, a partir dali, melhorou bastante, né? Então, eu acho que esse ciclo eleitoral vai ser muito relevante, porque a gente tem dois caminhos, assim, a gente não... Esse governo, novamente, ele já teve alguns checkpoints, né, alguns momentos para demonstrar realmente o desejo de reformas mais estruturantes, de você realmente conter os gastos, corte de gastos, e nada foi feito, né? Está vendo agora de novo, né? No final é sempre uma busca por mais receita. E eu acho que a gente está batendo um pouco no limite. A nossa trajetória de dívida, né, como eu falei, eu acho que com esse juro que a gente está praticando, ela é totalmente insustentável. Então a gente tem que realmente utilizar o fiscal como freio, né? A gente está utilizando muito a política monetária como freio, e é isso, né? Praticar um juro real ex ante de 10% vai ser inviável, né? A trajetória da dívida explode, né? Então, e quanto maior o seu nível, mais ele vai acelerando. Esse negócio vai espiralar mesmo. Então, por isso eu acho que sim, esse ciclo eleitoral ele é muito relevante.